Bom dia, turma! Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês das teorias raciais do século XIX, que são ideologias que muitas já estão superadas, já são ultrapassadas, tá? Mas ainda nós temos resquícios delas nas práticas e também em ideologias de alguns grupos que ainda existem no mundo contemporâneo. Tá? Essa parte que eu vou trabalhar com vocês, darwinismo social, eugenia, etnocentrismo, evolucionismo, ela tem a ver um pouco com a primeira parte do livro que está arquivado no Moodle, na disciplina de vocês. Tá certo? A primeira parte que o Roque Laraia fala um pouquinho do determinismo biológico, do determinismo geográfico, para pensar as sociedades, os grupos étnicos, né? Que foram inclusive submetidos pela dominação colonial. Então, esses grupos, eles muitas vezes também sofreram com a dominação do saber, tá? E essa dominação, ela também passa pela forma como as sociedades construíram o pensamento racional, moderno, filosófico. Basicamente foi construído no século XIX, tá certo? O darwinismo social, ele vem lá da origem das espécies do Charles Darwin, que o Charles Darwin trabalhou dentro da biologia, todo um conceito de seleção natural, que só os mais aptos a viver sobrevivem nas espécies, né, a viver dentro de uma cadeia alimentar. Mas com relação à sociologia, né, essa teoria darwinista, que ela serve dentro da biologia e dá para explicar muita coisa, dentro da sociologia ela passa a ser uma teoria racial que prega o racismo, né? A hierarquização e inferiorização de grupos étnicos perante outros, como só aqueles grupos étnicos que são os vencedores da história, que subjugaram os outros do ponto de vista técnico e tecnológico, só eles são capazes aí de estar certo que eles consigam dominar os outros grupos. Então há uma ideia de que o imperialismo europeu, o imperialismo dos países do hemisfério norte, a partilha da África, da Ásia, durante o neocolonialismo, né, ali do século XIX, ela vai ser justificada pelo darwinismo social. Não é porque está correto, porque só os mais aptos mesmo, só os grupos étnicos mais aptos é que devem sobreviver. Né? Isso está totalmente incorreto e foi uma teoria construída aí no século XIX para justificar essa prática imperial desses países. Com relação à eugenia, né? A eugenia que vem do grego bem-nascido, de origem bem-nascida, né? Seria uma seleção dos seres humanos com base nas suas características fenotípicas, hereditárias, né? E também foi a eugenia, uma teoria que embasou aí, inclusive deu suporte ideológico para o nazismo alemão, tá certo? Com relação ao etnocentrismo, que também é uma teoria racial que surge aí no século XIX, etnocentrismo seria considerar o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade como o mais importante, o escolhido, o eleito, né? E o único que tem saberes e conhecimentos válidos. Por exemplo, quando você chama de dialeto a língua de outro povo, né? Ou então, só que o contrário do etnocentrismo também não é bom, que é o relativismo tão exagerado a ponto de você não ter como parâmetro a dignidade da vida humana, né? E aí você aceita qualquer tipo de prática como se a gente não tivesse hoje os limites aí, os limites éticos propostos pelos direitos humanos, né? Pela justiça social, que é assinada por diversos países no mundo, tá certo?
O evolucionismo social está ligado a essa ideia de darwinismo, tá? E ela tem a ver, inclusive, com os parâmetros de avanço das sociedades que baseados na técnica e na tecnologia, desprezando aí outras características das sociedades que também são avançadas, por exemplo, os indígenas. Os indígenas têm um conhecimento aí muito amplo sobre plantas medicinais e sobre a interação com o meio ambiente através da sustentabilidade, coisa que os europeus só estão começando a pensar agora, tá certo? Durante toda a Revolução Industrial não houve esse tipo de relação com a natureza, e sim uma relação de destruição, tá certo? E a ciência também dentro dos cânones da modernidade. Não é porque é moderno que é bom, tá certo? Então a gente tem que pensar aí que a modernidade foi construída dentro dessa hierarquização étnica dos grupos étnicos e das comunidades e subalternização de saberes outros, né? Tá certo? Vamos conversando então. Muito obrigada. Esse é o vídeo para dia 14 de março, para vocês terem aí um conteúdo a mais, para vocês trabalharem no questionário de vocês. Beijão, turma. Até mais.